A gente realmente tem uma turma bem maior, mas a turma hoje, infelizmente, opa, a Gisele chegando, isso é muito bom. E espero que a turma possa vir durante essa jornada, para poder assistir essa sua mega aula, esse seu presente que você vai entregar para nós aqui hoje, João. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua disposição, pelo presente que você vai entregar aqui para essa turma. Pode ter certeza que mesmo quem não está aqui vai poder depois assistir esse material e eu vou colocar o seu contato à disposição de todo mundo. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês o João Vitor. Nós nos conhecemos recentemente, mas a conexão foi imediata. E sabe quando você encontra alguém assim, dá aquele match de mentalidade, de contribuição, de entrega, de performance? É o João. Um grande profissional, também um grande mentor. E o João se colocou assim, pô, como é que é a sua turma lá? Como é que está o posicionamento da sua turma, tal? E a gente começando a trocar ideias no evento agora da Nayara Fokoski, que vocês conhecem, já esteve aqui, Nay também me ajudou lá atrás com o meu branding pessoal e profissional. Eu estava mostrando a minha nova marca para ele, ele ficou também encantado. E esse cara, ele está por trás de grandes marcas também e já desenvolveu grandes marcas aqui no mercado. E ele vai trazer uma aula, literalmente, para vocês que ele vai contar melhor sobre posicionamento e marcas e como vocês podem fazer essa grande diferença na agência de vocês, no negócio de vocês. Então prestem bastante atenção porque tem um conteúdo riquíssimo aqui que ele vai nos entregar hoje, assim, ó, de bandeja. Então se preparem. Andréia, só para você saber, sabe aquela marca bonita da Nike? Foi ele quem fez. Então prestem bastante atenção. Querido, vou colocar você aqui como anfitrião para você poder depois compartilhar o teu conteúdo. Só um instante. Você já é anfitrião, já está convidadíssimo. Querido, o espaço é teu, a aula é tua. E quem quiser depois anotem para tirar dúvidas com esse fera, porque ele tem muito para contribuir. Aliás, eu fiz um post esses dias, ele falou, amigo, deixa eu dar uma dica. Ele na hora foi ali carinhosamente, interviu, me deu uma. Falei, nossa, obrigado por essa sua percepção, essa sua clareza. Então, o cara que está aqui para ajudar a gente, contribuir com a gente. Então, prestem bastante atenção, tá bom? João, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, viu? Que honra ter você aqui. Bom, depois dessa breve introdução, eu fico lisonjeado, né, e muito agradecido. E eu tenho certeza que, como você disse, né, a gente se conhece há pouco tempo nessa vida, digamos assim, né? Né? Aqui, né? E É. Mas aqui, foi um reencontro, foi um reencontro. é, Foi um e reencontro. aí realmente surgiu dessa vontade de, pô, como é que tá o pessoal aí? Eu sei que você tem um grupo, eu sei que o meu conhecimento é válido para muitas pessoas. Sim. E eu venho sempre refletindo, como que eu consigo expor mais o meu conhecimento para que realmente ajude outras pessoas, ajude, outros empresários, para que eles consigam realmente prosperar. Porque eu sei que através do empreendedorismo, através do seu próprio negócio, dando certo, sendo próspero, você consegue proporcionar uma vida melhor para sua família, uma vida melhor para você mesmo. Então, o conteúdo que eu trouxe aqui hoje é um conteúdo muito rico. Como eu falei para o Saulo, eu tentei e consegui pegar um mundo que é de branding, marca, posicionamento, que às vezes parece um pouco complicado e, pô, o que que eu faço? Eu vou por aqui, vou por ali, como que eu me posiciono? Eu já estou posicionado, como que eu crio marca, etc. Pegar esse conteúdo que às vezes pode parecer um pouco complexo e difuso, né? Cada hora você está ouvindo uma pessoa falando algo e tentar traduzir para o universo de vocês e como vocês conseguem aplicar dentro da agência de vocês para que depois dessa aula aqui
vocês apliquem o que eu vou passar e consigam ver a diferença já basicamente imediatamente. Por quê? Uma vez que você toma consciência sobre algo, aquilo já muda instantaneamente. Quando você toma consciência sobre o que deve ser feito, como deve ser feito, o que deve ser comunicado, e principalmente a abordagem que eu trago para o universo de branding de marca, que é quem você é, na próxima conversa você já é outra pessoa. Não é esperar um projeto ser entregue ou etc. Na próxima conversa, uma vez que você tomou consciência do que eu vou trazer aqui para vocês, amanhã vocês já são outra pessoa. Na hora de conversar com outro cliente, você já vai se posicionar de uma outra forma, porque você vai ter ganhado consciência sobre algo muito ímpar, que é o que eu vou dizer aqui para vocês hoje, que é algo que todos vocês têm, eu tenho certeza absoluta. E então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação, vou colocar vocês aqui na tela do lado e vamos lá. Isso aí. Todos conseguem ver minha tela? Sim, tela compartilhada, Maravilha. perfeito. Depois eu já enviei esse PDF para o Saulo, né? Então ele vai compartilhar lá no grupo com vocês. Maravilhoso. E vamos lá. Como ele Bora. enviou lá no grupo de vocês, o tema de hoje é como começar a construir uma marca única e rara. Bom, vamos fazer aqui um alinhamento inicial. Acredito que essa aula aqui a gente demore por volta de 35, 40 minutos. Vou passar esse conteúdo e no final fico à disposição para tirar dúvidas, né? Só para tirar alguma dúvida que venha sobre o conteúdo, sobre o negócio de vocês, fico aqui à disposição mais alguns minutos para que a gente realmente saia daqui hoje enriquecido, saia daqui hoje com um conteúdo prático e que realmente faça sentido para vocês. Perfeito. Bom, antes de começar, deixa eu me apresentar ainda melhor que o Saulo, né? Não melhor, mas ainda mais detalhado. Sou o João Vitor, pai, marido, um criador. Tenho mais de 10 mil horas de experiência com o que eu faço. Sou especialista em criar marcas únicas e raras. Sou fundador da MRB. MRB significa Most Rare Branding, então as marcas mais raras, né? Eu tenho essa narrativa comigo e eu vou apresentar para vocês e vocês vão entender o porquê que eu gosto dessa palavra de rara e única, né? Que vem muito da minha jornada de descoberta, muito da minha jornada de amadurecimento como empresário, e eu acredito muito nisso. Então vamos lá. Para começar aqui, eu queria fazer algumas perguntas para vocês e vejam se vocês se identificam com isso daqui. Bom, vê se isso já aconteceu. Sentir que a sua agência é boa, mas ninguém percebe. Pô, eu sei que eu sou bom, eu sei que eu entrego, eu sei da minha dedicação para fazer com que as viagens aconteçam, mas ainda as pessoas não conseguem perceber isso. Acaba perdendo o cliente para outras agências só porque ela parece mais profissional. Você sabe que no fundo aquela agência ainda não entrega tão bem quanto você, ou não tem o mesmo esmero, o mesmo cuidado e detalhe que você tem, mas ainda assim acaba perdendo por conta de parecer mais profissional. Olha para o seu Instagram, ou site, onde quer que seja, e pensa: isso aqui não me representa. Tá, eu tenho aqui um Instagram, tenho um site, mas ao mesmo tempo que eu olho isso, eu não sinto que me representa. Essas cores, essa marca, essa tipografia, o que quer que seja, não me representa a forma que está sendo comunicado. Como que como que isso poderia mudar, né? Surge essa pergunta. E faz as postagens, coloca o site no ar, mas sente que nada acontece, né? Você vai criando um movimento, mas, cara, tem poucas curtidas, as pessoas não entram tanto em contato comigo ali através do Instagram ou por outros pontos de contato, né? Acredito que vocês já passaram por isso ou pensam em algo do tipo. Vocês podem me corrigir aqui, mas acredito que já tenha acontecido isso. Então, quem aqui já passou por isso? Dá um ok aqui no chat e fala, pô, João, realmente, isso aconteceu. Perfeito, Lígia, maravilha. Então, obviamente, se você se viu em algumas dessas questões, essa aula aqui é exatamente para você. Andréia também. Vamos lá, pensa Eu comigo. acho que a grande maioria já, viu? Porque não está presente. Eu acho que a grande maioria. Perfeitamente. Pensa aqui comigo. Quantas agências existem vendendo exatamente o mesmo destino?
muitas, né? Acredito que vocês conhecem diversas outras. Os mesmos hotéis, cruzeiros, parques, pacotes, praticamente todas, a não ser alguma ultra nichada, elas vendem os mesmos pacotes, os mesmos hotéis, cruzeiros e parques. Então, por que que algumas crescem mais? Vocês já se perguntaram isso? Se essa outra agência ela vende basicamente o mesmo produto do que eu, a viagem, claro que tem viagens diferentes, etc., mas quando se fala de pacotes e destinos, pegando de uma forma geral, por que que todo mundo vende a mesma coisa, por mais que não seja exatamente, mas vende algo muito parecido, e algumas crescem mais do que outras? Eu sou um cara muito curioso. Então, essas perguntas sempre me rodeiam. Tá, o que eu tenho que fazer para chegar a tal lugar? O que eu tenho que fazer para chegar a tal nível? Nesse meu nicho, tem pessoas que já conseguiram conquistar o que eu quero? Tem, beleza, então é possível. Ok. Já tenho aqui um índice. Tudo bem, se é possível, qual foi o caminho que essa pessoa percorreu? Qual foi o caminho que essa marca percorreu? Por mais que o produto às vezes seja um commodity ou seja alguma coisa muito parecida, tá, mas se alguém conseguiu, é possível. Então, essas perguntas sempre ecoam quando eu olho para o meu nicho e quero avançar, quero conquistar mais. Então, vocês já se fizeram essa pergunta? Essa pergunta é real para vocês? Abram aqui as perguntas, gente. Vamos participar. Talvez uma pergunta que a turma aqui já tenha se feito, já até fizeram para mim, e talvez se façam, João. É, será que é só eu aparecer no Instagram e eu tenho que aparecer mais para poder vender? Porque tem muita gente que aparece no Instagram e vende, e aí virou uma classificação dentro do nosso mercado. Quem não aparece não é visto. Isso faz sentido para o marketing, faz sentido para nós, principalmente para o nosso mercado, João. Quem não Uhum, aparece não é lembrado, perfeitamente. tá? Isso cabe muito dentro do turismo. Então a gente sabe que aparecer, né, literalmente a cara do dono da agência aparecer ali é fundamental. É um trabalho que eu faço com elas aqui, às vezes para desprogramar algum medo, alguma crença para poder aparecer. Mas será que só aparecer é o suficiente? Tcharam! Depois a gente vai. Essa primeira pergunta, ela não é capciosa, mas eu sei que você Uhum. tem a resposta no final. Então, eu tenho a Perfeitamente. cabecinha delas, eu sei que já está funcionando assim. Será que eu preciso aparecer mais? Calma, gente. Sim, talvez não. Talvez Vamos sim, lá. talvez não. Talvez sim, talvez não. Perfeito. Então, acredito que essas perguntas passem pela cabeça de vocês, né? Pô, se outras pessoas já conseguiram, o que que falta eu fazer para conseguir? Tenho que aparecer mais? Tenho que postar mais? Tenho que ter um site melhor, uma marca melhor? Tenho que mexer no preço? O que que eu tenho que fazer dancinha? O que que eu tenho que fazer? Né? Me diz aí que eu faço. Me diz aí que eu faço. Tem que abrir um TikTok, tem que soltar confete quando o cliente fechar. O que que eu tenho que fazer? Né? Acredito Boa. que todos os empresários, ainda mais empreendendo no Brasil, um país que é mais desafiador você empreender, ao mesmo tempo que é desafiador, também existem oportunidades na mesma medida. É, você se pergunta, assim, porra, o que que eu faço, né? Me diz aí, o que que eu faço? Pensando nisso, aqui, por que que a maioria acredita que o problema principal dentro disso é preço, concorrência, marketing, o próprio algoritmo do Instagram? Pô, meu preço tá um pouco mais caro, um pouco mais baixo, enfim. Então, ou tá, qualquer forma que você pense que é preço, ou a concorrência está muito desleal, as pessoas estão baixando taxas e diminuindo comissões e não dá para competir com XYZ, ou o meu marketing está fraco, não está atraindo a pessoa correta, etc. Ou o algoritmo do Instagram não entrega minhas postagens, mas entrega a do fulano de tal. Acredito que vocês já tenham pensado também e acreditado que pode ser um desses pontos, mas nem sempre é exatamente isso, né? Nem sempre é exatamente isso. Pode ter a ver, pode, mas acredito que não seja exatamente isso. Tem outros lugares onde a gente faz ajustes que
dão muito mais resultado e muito mais retorno. Isso daqui se torna consequência. Bom, aqui uma pergunta. Se tirasse os diferenciais inerentes da viagem, por exemplo, diferenciais para ir em Paris, pô, você vai estar na França, vai fazer um tour assim, assim assado, tem toda a culinária, etc, tal. Se tirasse todos esses diferenciais, que a própria viagem é inerte, é inerente à viagem, o que sobra para sua agência de argumento de diferenciação? Essa é uma pergunta Já se, extremamente interessante. Se a gente tira, vou vender um pacote para Gramado. Tá bom, Gramado tem ali diversas atrações e diversas diferenciais que vão atrair um público X, Y, Z. Tá, mas tira tudo isso. Porque todo mundo consegue ter acesso a esses diferenciais. Gramado é Gramado. Você é uma agência que está fazendo esse meio. Tira tudo isso. O que sobra para você argumentar na diferenciação? Bela pergunta. Isso vai dar um bug. Posso falar? Um argumento diferente, criar memórias positivas. Interessante, Gisele. Fala, Lídia. Boa, boa. A gente até conversou sobre isso, é o acesso que o cliente vai ter a essa experiência. Que nem o argumento que você está colocando aqui para a gente apresentar uma viagem, sei lá, um orçamento para um cliente, que nem eu estou olhando aqui o seu logo, a sua apresentação. Isso aqui parece que se eu te contratar, eu sei que parece isso aqui parece um convite de casamento. Isso aqui é lindo, maravilhoso. Então eu acho que é fazer o cliente também comer com os olhos na apresentação. Pode ser, ou estou viajando. Não, perfeito. Essa é uma forma de diferenciar que você Tá. tira do ambiente externo, que é o Sim, destino, a viagem, o preço, o sim, pacote, e traz para si a responsabilidade do que eu posso fazer como empresa para criar o sim, meu diferencial. E aí, o ouro de hoje está aonde que eu encontro esse diferencial e como eu encontro esse diferencial, que é o que eu vou entregar aqui para vocês. Que eu acredito tá. que vocês vão sair daqui hoje realmente pensando, se questionando, possivelmente em lugares onde vocês ainda não tinham se questionado, mas com aquela. O meu objetivo é que vocês saiam daqui questionando, mas com aquela vontade e com aquela esperança de, cara, tá bom, entendi e já tem um caminho. Vou começar por aqui, né? Então, perfeito, Lígia. Se a gente tirar tudo que é externo, tudo que é do destino, tudo que é do pacote, do que é que seja, o que que sobra? Essa é uma ótima forma de diferenciar, seja na diferenciação visual, na diferenciação da forma que você está vestido ao atender o cliente, na diferenciação do seu ambiente, na própria limpeza do banheiro que você tem na sua agência. Se não tem um azulejo quebrado lá dentro, na qualidade do sabão de mão que você vai colocar lá dentro, nos quadros, nas decorações, tudo isso agrega valor intrínseco ao seu serviço, né? Tudo isso causa diferenciação. Perfeito, Fabiano. Isso mesmo. Boa, É Fabiana. nessa Faz linha. sentido. Faz sentido. Bom, tendo tudo isso em vista, o que torna um ser humano raro e único? O que para vocês tornam um ser humano, esse ser tão complexo, tão maravilhoso, místico, com cada um com o seu universo interno, cada um com a sua visão de mundo extremamente única, o que torna o ser humano raro e único? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que é os nossos valores, a nossa identidade, nossa entrega? Eu gostei dessa entrega aqui que as meninas colocaram, tanto a Gisele quanto a Fabiana. Eu acredito que esteja na criação do valor para o cliente. Sim, na nossa entrega, nossa confiança, empatia. E será que esse valor que cada um entrega, não está relacionado à sua identidade, o seu jeitinho de ser? E vocês sabem o que que é Perfeitamente. esse jeitinho de ser que te torna humano, raro e único? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que que vocês estão na mentoria do Saulo e não na mentoria
sei lá, de qualquer outro grande mentor do mercado? O que que me tornou aqui diferente para vocês? Estão começando a entender isso? O que que chamou a atenção de vocês? Vamos lá, João. Perfeitamente. É exatamente isso. Todo ser humano é único e raro, primeiramente por ser. A partir do momento que você está, você já é. A partir disso, Exato. você tem a sua visão de mundo, tem a sua história, a sua experiência. Nunca haverá e nunca houve outra pessoa como você, com a sua visão, com as suas Boa. experiências, com o seu jeito, com a sua digital. A gente tem 20 digitais diferentes uma da outra e nunca existiu nem vai existir alguém com essas digitais. Sendo assim, se você já entende, ou pelo menos começa a tomar consciência de que você é raro e único, o que torna uma marca rara e única? Eu não sei se vocês guardaram ou gravaram essa informação que o João está trazendo, e se isso não impactou vocês de alguma maneira, mas eu vou repetir aqui na questão mental, emocional e comportamental. Ele está trazendo uma coisa sobre posicionamento. Eu quero trazer uma visão aqui sobre identidade, capacidade e merecimento. O que que te... Volta só uma tela, João, por favor. O que que te torna único e raro? Na verdade, você já é único e raro. Há 3 mentorias atrás, eu falei para vocês, é sobre se permitir ser quem você é e ser grande, tirar o pé do seu crescimento. A pergunta é: você está disposto, está disposta a se reconhecer como um ser raro e único? Hum. João, obrigado. Avança, querido. Essa é a grande questão da vida, né, Eita. Saulo? Você está disposto a ser quem você veio para ser? Você está disposto a realmente tomar a sua identidade e cumprir com a sua missão? Nossa! Essa é uma pergunta que deixa muito mais próximo o que é marca. Porque a marca é basicamente isso. A empresa é a materialização das ideias do dono. Logo, são as suas ideias. Logo, os principais diferenciais da empresa são os seus diferenciais e a forma com que você faz aquilo, com o carinho que você faz aquilo, com o detalhe que você faz aquilo. E muitas das vezes a gente coloca em caixas diferentes a vida pessoal e a vida profissional, sendo que elas têm que conversar entre si e às vezes uma forma que você faz dentro de casa com a sua família, você pode levar para a empresa e esse se tornar o seu diferencial. Ah, mas na minha empresa eu só atendo, faço isso, faço aquilo. Tá, mas como você é como pessoa? Porque às vezes a gente separa. Existe o João profissional e existe o João pai, marido, e filho. Tá, mas como o João pai, marido e filho age? Qual que é a cosmovisão dele? Qual que é a visão de mundo para que ele acople dentro do negócio e seja único? É Uau! isso que eu trago para o meu negócio. É isso que eu trago para a minha visão. É assim que eu enxergo o que eu faço. É assim que eu encontro o âmago e a força para fazer cada dia mais. E todo mundo tem isso porque é, todo mundo já é. E a partir desse momento, quando você entende ou toma a primeira consciência disso, e agora acredito que eu tenha colocado uma pulga atrás da orelha, caso ela já não esteja, tipo, cara, tá bom. Deixa eu começar a olhar com um pouco mais de cuidado e carinho porque só eu sei fazer. Por que que as pessoas falam que eu sou bom? Por que as pessoas falam que... o que que meus clientes já falaram que comigo conseguiram e com outros não? Por que que eu não estou explorando isso? Por que que eu não estou explorando isso? E muitas das vezes, conectando com o que o Saulo falou, é porque a gente às vezes não se acha merecedor daquele elogio. Aquele elogio que o cliente fez, fala, ah, não, não. Tipo assim, foi meio que sem querer. Foi meio que sem querer que eu fiz isso daqui e o cliente gostou. Não, não foi sem querer. Tudo tem um propósito e você fez. Então, a partir disso que a gente entende
que a empresa é a materialização das ideias do dono. Logo, a empresa carrega os seus diferenciais, claro que de uma forma profissional, mais polida, diferente, mas ainda assim são os diferenciais. A partir disso, a gente começa a pensar, e exatamente o que a gente falou. Pessoas únicas possuem visão de mundo, experiências, crenças, motivações, valores. Todos vocês têm isso? Quem aqui não tem uma visão de mundo, uma cosmovisão religiosa, não religiosa, política, o que quer que seja, criação de filhos, família, o que é que seja? Como servir a comunidade, como você serve as pessoas, como você trabalha, como você entrega, todo mundo tem essa visão de mundo. Experiências, por onde você passou, o que que aquilo te impactou, como que você enxergou aquilo, as crenças, o que você acredita e o que você é contra, o que você deixa perto, o que que você repele, as motivações, o porquê você faz o que você faz, por que que você continua fazendo o que você faz, sendo que existem outras possibilidades no mercado, mas por que que você escolheu ser uma agência de viagem? Isso poderia ser uma agência de seguros, poderia ser, não sei, vender pipoca, poderia fazer qualquer outra coisa, mas não, você escolheu isso daqui. E o porquê que você escolheu isso? Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? O que você aceita e o que você não aceita? O que que você não abriria a mão nem por dinheiro? Tudo isso, as marcas únicas também têm. Tem a sua visão de mundo, tem a sua experiência, tem as crenças, tem as motivações, tem os valores, tem a tese, tem o movimento, tem tudo. Tudo que um ser humano tem, uma marca também tem. Porque as marcas não são nada além de expressões de personalidades. Muito bom. E aqui, uma outra pergunta. Eu estou cheio de perguntas hoje porque eu acredito que as melhores reflexões são as melhores perguntas feitas para que a gente realmente pare e pense, né? Medite sobre questões sobre essa, como essa, porque, pô, a gente passa pelo menos um terço da nossa vida trabalhando, se não mais, quando a gente quer realmente crescer, quando a gente quer conquistar, esse terço vai para quase dois terços. Tá, ok, maravilha. A gente consegue crescer no desequilíbrio, isso é natural. Mas uma pergunta, como que você enxerga a viagem? O que que é viagem para você? Né? Por que você acredita que as pessoas devam viajar? Vocês já pararam para se perguntar isso? Tá, Isso eu tô está aqui, claro para você, para nós? Por que que uma pessoa deve viajar? E por que ela deveria escolher você para viajar? Hum, clareza, poder, paz e transformação. Por que que as pessoas deveriam viajar? A gente tem que estrangular essas razões e ter isso na ponta da língua. Boa, a boa, João. partir, a partir do momento que você entende essas motivações e você acredita nessas motivações e você consegue ganhar uma habilidade de leitura comportamental, leitura daquele cliente, porque você entende o perfil dele, você vai conseguir vender muito melhor, porque você vai entender as motivações dele, porque você entende as suas, o porquê que você quer que ele viaje. E Boa. isso vai se tornando algo que o próprio cliente sente quando você está muito mais engajado, quando você está disposto a realmente oferecer uma experiência única para ele através de uma viagem, né? Então, vocês já pararam para Gisele, Final você vocês de já semana. pararam quer perguntar, Gisele? Não, desculpa, eu liguei sem querer aqui. Pode Ok, me perguntar. tranquilo. Vocês já se fizeram essa pergunta? O porquê que eu acredito que as pessoas devam viajar? Interessante. Eu acho que a gente tem que debruçar sobre isso. Porque às vezes, tudo bem, existem motivações de eu quero que as pessoas viajem porque eu quero vender um pacote, tá tudo bem. A gente também precisa que a roda gire. Mas além disso, né? Se tirasse a variável, o valor, dinheiro, o que que você acredita além disso?
né? Tirasse essa, pô, eu quero vender uma viagem porque eu quero que o meu negócio gire, né? Eu quero ter lucro. Tirando isso, a gente ir mais profundo além. É aqui que a gente consegue encontrar os diferenciais. São perguntas para realmente refletir, não são perguntas de bate-pronto, são perguntas que às vezes fica ecoando na sua cabeça e você consegue descobrir daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, o que é que seja, mas é importante que essas perguntas elas são perguntas norteadoras para o que a gente está fazendo. Porque senão a gente faz no piloto automático e às vezes nem sabe por que está fazendo. Tá fazendo porque tem que fazer, mas tem que fazer por quê? Quem falou que tem que? Tem que o quê? Por quê? Onde? Quando? Né? Você vai só no piloto automático fazendo, e aí daqui a pouco você olha para trás, passaram anos, passaram já se passaram, passou muito tempo, você está ainda da mesma forma e sempre olhando para fora e vendo as pessoas crescendo, mas por que não você? Quando vai ser você? Quando vai ser a sua hora? Né? Essas perguntas, elas têm que serem feitas a partir do momento que, uma vez que a gente decidiu empreender, essa é uma convicção minha, uma vez que você decidiu empreender no Brasil, que é um país mais desafiador, se não for para colocar um caminhão de dinheiro no bolso, é melhor fazer um concurso. Realmente exercer aquilo que você ama e ainda assim ter um retorno sobre isso, pô, é melhor fazer um concurso. Aí você vai estar ganhando ali, ter uma certa estabilidade, etc. Por que que eu digo isso? Tá, já que a gente está empreendendo, então vamos fazer. Então, vamos fazer, pô. Vamos realmente vasculhar, entender, melhorar, investir, entender o porquê que a gente está fazendo isso, entender como que a gente pode se diferenciar, investir no nosso negócio, investir numa estrutura, investir na mentoria, investir no que quer que seja, que a gente veja que é para melhoria, né? Boa. Bom, marca, existem diversas traduções do que é marca, existem inúmeras, mas aqui a marca é a tradução visual daquilo que você acredita, visível daquilo que você acredita. Visível através das palavras, dos gestos, das escritas, dos símbolos, né? Tudo isso é visível, audível. Marca, ela pode ser resumida como isso, é a tradução visível daquilo que você acredita. Porque o que a gente acredita está no campo das ideias, está no campo etéreo, tá aqui. A gente traz para a realidade através de um posicionamento e cria isso uma marca, cria isso algo que perdura, algo que fica, né? E posicionamento, marca é uma coisa, posicionamento é a decisão de qual espaço você quer ocupar na mente dos clientes, na mente das pessoas. O Tá. posicionamento é você estar posicionado em um lugar referente a. Eu quero estar posicionado dentro da mente do cliente quando ele pensar em experiências únicas de viagem para a França, um exemplo. Quando ele pensar em viagem única para a França, ele tem que pensar na minha agência. Tá, como que eu consigo me posicionar nesse espaço mental, nesse território mental? Como que eu consigo alcançar esse território, cravar minha bandeira e me posicionar ali? Através da tradução da sua marca, do que você acredita, né? E quem tenta ocupar todos os espaços acaba ocupando nenhum. Então, quando você está muito difuso e faz um pouco de cada coisa, claro que a gente sempre tem diversos produtos, ainda mais quando se trata de pacotes, tem diversos produtos, mas quando você não tem pelo menos uma especialidade ou não comunica de uma forma única, quem quer ocupar todos os espaços acaba ocupando nenhum, acaba ocupando poucos espaços. Tendo em vista isso, se eu tivesse que construir uma marca de agência hoje, João, te contratei, você vai construir a minha marca, o que que eu faria? Como que é o meu processo? Eu começaria respondendo apenas algumas perguntas. E as perguntas que eu vou colocar aqui para vocês são perguntas que eu tirei de dentro do meu material de extração que eu faço com os meus clientes, porque através dessas perguntas eu consigo extrair o que eu preciso para construir a marca desses clientes, tá? Então, aqui começa o ouro. Depois, depois, depois de, depois de a gente passar por todas essas perguntas, isso aqui vai ficar de tarefa para vocês, né? Depois eu posso até explicar
como que vocês conseguem otimizar ainda mais essas perguntas, né? Como que vocês conseguem ainda hoje, talvez, ou amanhã de manhã, pegar essas perguntas, responder e conseguir ainda ter, extrair ainda mais em cima disso que eu vou passar aqui para vocês. Bom, eu vou passar por 5 pilares. Esses 5 pilares, com de 3 a 4 perguntas cada pilar, aonde respondendo esses pilares, no mínimo, no final, vocês vão ter um posicionamento. No mínimo. No mínimo. Né? Vocês vão ter um posicionamento através do que vocês responderem, através do que vocês forem encontrando ali. Então, eu sugiro que quando vocês forem responder num segundo momento, separem um tempo, né? Separem um tempo. Quem gosta de meditar, faça uma meditação antes ali para acalmar um pouco a mente. E aí você permita-se responder isso com a maior sinceridade possível. Porque a partir disso, você vai conseguir criar um posicionamento, encontrar o seu posicionamento, encontrar ali os primeiros passos para se desenvolver uma marca, para que você consiga realmente avançar nesse sentido. Bom, então vamos para o primeiro pilar, a primeira parte. Qual que é a sua história? E aqui por que você entrou no turismo? Vamos voltar lá no início. Tá, por que que você escolheu o turismo? Da onde que saiu isso? Quais foram as experiências que te levaram a isso? Quais foram os caminhos que te trouxeram até aqui? E qual que é a experiência que marcou sua vida para que você tomasse essa decisão? Né? Voltando lá atrás, você se lembra dessa experiência? Você se lembra do momento em que falou, cara, eu acho que eu vou ter uma agência, eu vou trabalhar com viagens. Por quê? Quando? Como? Onde? Quem estava ali? O que que você sentiu? O que que você pensou? Qual foi a oportunidade que você enxergou? Qual foi a vontade, a motivação para que você tomasse essa decisão? E o que fez que você permanecesse nesse mercado até hoje? Porque você poderia ter saído, você poderia ter feito qualquer outra coisa, poderia ter vendido o negócio, poderia ter feito concurso, poderia ter aberto outro negócio, poderia, enfim, inúmeras possibilidades. Mas o que que te faz permanecer nesse mercado? Hum. Né? Essa é a primeira parte. Parte 2, sua visão. Como que você enxerga isso? O que você acredita que uma viagem proporciona? Na sua visão, o que que já proporcionou para você quando você viajou? O que que já proporcionou para os seus clientes quando eles tiveram essa experiência? O que que uma viagem proporciona? Qual que é a sua visão sobre isso? O que você acredita que falta no mercado? Esse daqui putz, se você conseguir encontrar uma resposta muito boa para isso daqui, em cima disso dá para você construir muita coisa. O que que falta no mercado? O que que eu vejo que os concorrentes estão fazendo? O que que eu ouço do meu cliente que ele fala de outras agências, de outros lugares, de outras experiências e que tem uma falta ali e que eu sei que eu estou preenchendo ou que eu posso começar a preencher. Porque às vezes a gente não está preenchendo, mas a gente percebe. Pô, percebi, dá para fazer, posterga, procrastina. Ah, mas dá para fazer desse jeito, eu sei que dá. Aí daqui a pouco você vê outra pessoa fazendo, saindo na sua frente e fala, putz, rapaz, podia ter feito, né? Podia ter feito, mas não fez. O que falta no mercado é que você pode ocupar esse espaço. O que você faz Interessante. diferente da maioria? O que que você faz diferente da maioria? Às vezes é a forma de você abordar o cliente, a forma que você fala com ele, é o carinho que você tem, é o brilho no olho que você tem, é a vontade que você tem. O que que te faz diferente da maioria? Lembrando da pergunta que a gente fez lá atrás, o que te faz único e raro? O que que te faz único e raro? Qual que é a sua motivação para isso? Sabe, a gente tem que ir fundo aqui, porque senão, se as respostas forem rasas, a sua marca vai ser rasa. Uma consequência da outra. Quanto mais profundo as respostas, mais sinceras, por isso que eu falo para vocês, separem um tempo. Separem um tempo e tentem não ser interrompidos dentro disso. Sabe? O que acontece? E já aconteceu em algumas extrações de eu estar conversando com esses clientes se emocionarem, falando sobre o que eles acreditam, porque realmente tem esse brilho no olho. Eu acredito no que eu faço. E se eu começar a falar com mais detalhes o porquê eu faço o que eu faço, eu tenho certeza que eu vou me emocionar também, porque eu sei. Aconteceu isso Sabe? comigo. É Aconteceu buscar comigo. isso. É buscar isso.
aconteceu comigo. É Vou dar um muito. exemplo para vocês. No mercado de produtividade, de resultado, de performance, que vive na base da gritaria, da porrada, da tensão, não é? E a gente vê grandes nomes do mercado falando que não existe outra forma a não ser você se esgotar, você viver cansado e tudo mais. Eu defendo e provo, e já provei isso para vocês, que existe uma outra maneira da gente aumentar resultado, aumentar performance, aumentar faturamento, cuidando de 5 áreas da vida. Então, o que que falta no mercado? Uma performance consciente humanizada. É exatamente aquilo. E eu não estou fazendo só porque falta no mercado, estou fazendo porque eu acredito nisso. Eu defendo isso. Isso é minha tese, isso é minha força, é minha missão. Então, vocês escolheram estar aqui exatamente porque existe uma forma da gente performar de uma maneira mais leve, com consciência, e ainda crescer pra caramba. A gente tem resultado aqui dentro, vocês sabem disso. Então, o que que eu faço diferente da maioria? Eu atendo de maneira humanizada. E, na grande maioria, é um a um. Agora, você no seu negócio, o que que você faz de diferente da maioria? E o que que você vê que no seu mercado está faltando que você pode cobrir esse buraco? Porque tem gap aí. E tem um Todo gap, lugar existe gap. todo lugar existe gap. Tem um gap grande aqui. Legal. Avança, E irmão. muitas das vezes esse gap é um brinde que você dá para o cliente que fechou com você. É tão simples quanto que os outros lugares não estão fazendo. Sabe? Muitas das vezes a pessoa fica mais feliz em ter ganhado um kit de uma garrafa, um apoio de pescoço e um protetor de olho ali para a pessoa viajar, do que ter feito a viagem. Que ela não estava esperando aquilo. Isso é um diferencial. Tudo bem, não tem problema. Também se torna. Então, a partir disso, o que que você faz, né? Como que, tudo bem, mas, pô, João, qualquer um pode comprar um brinde. Tá bom, mas como você prepara essa caixa? Qual que é o cheiro dessa caixa? Qual que é a qualidade dela? Ah, Qual que é a carta que está escrita ali dentro? Você escreveu à mão ou você mandou o GPT escrever e imprimiu? Né? É nesses detalhes. hum. Dá sempre para a gente melhorar e ser mais profundo e melhor no que a gente faz. Dá sempre. Sempre existe espaço para melhorar. Sempre existe. Vou só falar uma coisa. De brinde, normalmente, assim, quando eu faço as viagens, por exemplo, o cliente vai para a África, aí eu dou um binóculo, além dos kits normais, eu dou um binóculo. O cliente vai para um resort na praia, aí eu mando uma toalha de praia. Então, eu acho que isso é um diferencial muito importante. Assim, não é o brinde do copo, não é a capa da mala. Eu acho que você dar uma entrega mais personalizada, acho que faz toda a diferença. Total. Perfeitamente. Você pensou na Perfeitamente. viagem, né? O que que eu vou dar para esse cliente, o que que eu vou preparar para ele. Perfeitamente. É, Esse cliente, ele se sente cuidado. Putz, a Andrea entendeu meu destino, entendeu o que eu vou precisar lá e ainda me agradou aqui com um brinde que E vai ser útil além para mim. desse brinde, Andréia, o que que você vê que os outros não estão fazendo pré-viagem, durante a viagem e pós-viagem? Não é só agora, antes da viagem, o que que eles não estão fazendo que eu posso fazer? Mas o que que você vê hoje no mercado que, e aqui para todo mundo, tá? Pré-viagem, o que que ninguém está fazendo que você poderia fazer? Durante a viagem, o que ninguém está fazendo que de repente você poderia fazer? Ou você pode fazer melhor ou diferente? E pós-viagem, o que ninguém está fazendo que você poderia fazer? Hum, Perfeitamente. isso serve para todos. Pensem nisso. Interessante, João. Perfeitamente. Bom, parte 3. Agora a gente olha para os clientes, né? Nosso público. Quais são os seus melhores clientes? Aquele cliente que você fala, meu Deus, João, se eu tivesse 10 desse, eu estava feito.
Se eu tivesse 10 desses, eu tava no céu. O que que esses clientes valorizam, né? Pô, João, eu sei que valoriza XYZ, tudo bem, faz ali uma lista de perguntas e envia para eles. Pede uma ajuda, fala, ó, eu estou melhorando o meu processo, eu sei que vocês, como é que foi a experiência de vocês, eu queria que vocês me ajudassem aqui a entender um pouco melhor como que eu posso servir ainda mais. E faz umas 3, 4 perguntas ali para conseguir saber o que que esse cliente viu em você, qual que foi o diferencial que ele percebeu. Porque muitas das vezes o que a gente faz no automático, que é natural para a gente, não é natural para ele receber aquilo e foi um diferencial. Mas para você é, porque você aprendeu desse jeito e é dessa forma que faz. E maravilha, que bom. Mas a gente vai fazendo tanto no automático e vai fazendo ali coisas boas, estou falando de coisas boas, que a gente ainda não explora esses pontos. A gente não explora esses pontos. Às vezes esses números, enfim, a gente não explora isso. E por que que eles indicariam você? Por que que esses clientes indicariam você? Que faria eles falar assim, ó, faz lá com a Andrea, pelo amor de Deus, não faz com mais ninguém. Se você fizer com outra pessoa, eu te mato. Tá aqui o contato da Andrea, faz lá com ela. O que faria esse cliente te indicar, né? Um quarto pilar seria aqui a sua diferenciação. Se a sua agência desaparecesse amanhã, qual falta que ela faria? Se amanhã não existisse mais você no mercado, que falta que você deixaria no mercado? Ah, João, nenhuma. Putz, então a gente tem que trabalhar em cima disso. É, eu sou só mais um. Não, pô. Talvez você ache que você é só mais um. Volta ali atrás. Ninguém é só mais um. Ninguém é só mais um. Partindo dessa premissa, porque aí eu preciso que vocês acreditem lá no começo, que você não é só mais um, caso você ainda não acredite. Aí, a partir disso, a gente constrói. Porque senão, tá bom, tudo bem. Mas o que falta faria? Pô, João, faria falta de um bom atendimento, faria falta do esmero que eu tenho com esses clientes, faria falta do cuidado que eu tenho, faria falta da atenção que eu tenho. Esses clientes não conseguiriam achar em outros lugares o que eu consigo proporcionar para eles aqui dentro, né? E assim por diante. A gente vai aprofundando dentro dessas perguntas. Ah, mas o que você proporciona? O que exatamente? Ah, é isso e aquilo. Tá dentro disso. Como que você consegue? E aí a gente vai aprofundando e puxando mais isso, né? Então essas perguntas aqui são perguntas que, se você tiver disposto a aprofundar dentro delas, às vezes dentro de uma pergunta dessa você fica 30, 40 minutos, se não mais. Lembrando, buscando, perguntando, indo, voltando, ajustando. Que são perguntas que realmente são para refletir, a gente conseguir extrair aqui, né? Extrair realmente a essência do que é. E o que ninguém consegue copiar? O que ninguém consegue copiar? Por mais que tente, pode tentar, não vai conseguir. Não vai conseguir. No meu caso, é minha cabeça. É a minha forma de enxergar o que eu faço. Não vai conseguir, não tem como. Não existe a mínima possibilidade de alguém conseguir copiar o que eu faço. Não tem Boa. como. Que sou eu, não tem outro João. Não tem outra pessoa como eu. Não tem outra pessoa como você. Então não tem como copiar. Já que não existe, ok? Ponto. Como que a gente consegue trazer da nossa essência, da nossa pessoalidade, da nossa individualidade para dentro da marca? Do nosso processo de individuação, né? O Jung fala isso. Do nosso processo de individuação. Qual é o indivíduo e o que que a gente consegue trazer desse indivíduo para dentro da nossa marca? Quais os detalhes, né? Os refinos, que ninguém consegue copiar. E por último, uma parte aqui que é o posicionamento. Trouxe aqui uma estrutura fácil de vocês preencherem no final, que é: nós ajudamos X a conquistar X através de X, porque acreditamos que X. Então nós ajudamos, vamos tentar criar aqui alguma coisa. Nós ajudamos pessoas da terceira idade a conquistarem a viagem do sonho delas através de experiências únicas e memoráveis, porque acreditamos que viajar é, é algo que Nossa, todos devem fazer. Um exemplo, adorei, né? adorei esse release.
Olha que interessante, vou trazer uma coisa aqui para vocês. Para vocês entenderem mais, e claro, eu sei que vocês estão entendendo, mas trazer uma clareza sobre o que o João está proporcionando para vocês aqui, para todos nós. Por exemplo, a Ferrari, ela não perde tempo tentando convencer quem acha loucura pagar R$ 1 milhão no carro. Aí, Saulo, eu acho uma loucura. Você não é cliente da Ferrari, ponto. Simples assim. A Crocs, ela não vai alterar o formato do calçado porque todo mundo acha que o design é feio. O problema é de quem acha que é feio. A Starbucks, ela não tá se preocupando que se você acha que pagar um café R$ 25 é um absurdo, o café nem é bom assim. Vive cheia. A Tesla não vai mudar a estratégia só porque alguém ainda prefere carro a combustão. Tá vendendo feito água. A BYD na minha cidade vendeu 120 carros esse mês. Uma loja em Dayatuba de 250 mil habitantes. A Apple não vai perder o sono porque você acha que pagar 10 mil no celular é caro. E assim vai. Essas marcas elas não estão vendendo para todo mundo. O lance é quem é o meu cliente e para quem eu vendo. Eles precisam saber exatamente quem você é e para quem você fala. Aí você dita o valor. Interessante, não? Faz sentido, João? Perfeitamente. Boa. Perfeitamente. João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre uma palavra que está aqui. Porque quando a gente fala em ajudar, existem algumas palavras que a gente pode utilizar aqui nesse contexto. Olhando mais para o arquétipo, aqui a gente vai aprofundar, tá, galera? E eu vou jogar uma provocação para o João que o João vai entender. No meu arquétipo, por exemplo, que tem muito do sábio, tem um pouco do governante, tem mais do prestativo, e tal, nós identificamos que a palavra correta não seria ajudar, seria ensinar. Então, eu ensino o empresário a aumentar os resultados dele e viver com leveza. Eu usei muito a palavra ajudar. No arquétipo, na grande maioria do agente de viagem, se a gente fosse trazer uma conotação do arquétipo do agente de viagem, a gente está falando, cara, alguns aqui têm governante, outros têm mais o prestativo, outros têm, não sei, o que que você vê mais como agente de viagem? Se a gente ajustasse a palavra ajudar para testar, de repente a gente colocasse uma outra palavra que conotasse isso, né? Porque eu ajudo realmente o cliente. O cliente muitas vezes compra deles pela facilidade, pela confiança. O cara que não quer ter aquele cara que é o verdadeiro, é o ideal, né? O meu ICP. É aquele cliente que você fala assim, eu não quero me preocupar, eu estou te pagando para você se preocupar com isso para mim. Não pode ser proporcionamos? Pode ser. E aí vem uma provocação para que a gente, cada um, entender dentro do seu perfil de negócio, porque, por exemplo, você, Andréia, tem um perfil de cliente que é muito parecido com o perfil de cliente da Fabi, que está aqui conosco. Ok? A Lígia tem um outro perfil de cliente, que é um perfil Disney, que é uma. Enfim, não sei se ela está abrindo o mercado agora. A Adri, a Gisele, por exemplo, ela tem um perfil mais parecido com a Adri, mas ela é especialista em cruzeiro. Já a Adri é expert em viagens nacionais e resorts. Que palavra de repente eu posso ajustar? Ou uso a mesma palavra para esse modelo? Porque, por exemplo, a Bom, Andrea, ela trabalha um público, a Lígia trabalha um outro, ou a gente pode usar ajudar, de repente vai ter um impacto parecido e a gente vai ajustando para testar. eu acho que, pensando em questão de posicionamento, cada empresa e cada negócio se comunica de uma forma. Boa, Dentro da sua comunicação, tudo que você fala atrai algum tipo de público. boa. Talvez, se você quer vender para um público que
seja um ticket maior, algumas palavras que você utiliza afasta esse público. Porque se a gente for pensar num cara que está gastando 50, 80, 90 mil reais numa viagem, ele não quer muito ser ajudado. Ele quer talvez ser orientado. Boa! Entende? Boa! Dependendo de como a gente comunica e as palavras que a gente utiliza, isso é uma semântica muito, muito implícita na nossa narrativa. Quando você Legal. usa a palavra ajudar, você está meio que estendendo a mão, vem aqui, ajudar quer dizer então que talvez simbolicamente você pode ajudar no preço, talvez você pode ajudar fazendo o que está além do que está contratado. Porque talvez você não tenha a capacidade de fazer isso, por isso eu faço para você. Porque o ajudar vem muito daquele sentido de você não tem esta competência, no bom sentido, é claro, por isso eu estou te ajudando com isso. Já no sentido de todos aqui são muito bons e o Saulo não ajuda. O Saulo contribui e ensina. Uhum. Fez sentido? Então, só que aqui eu tenho de todos os nichos que você pode imaginar. Eu tenho o público C, não aqui, né? Tô falando de perfil de cliente. Então, a Adri, por exemplo, ela atende, acho que é mais D e C, né, Adri? D e C. Viagens mais curtas, viagens mais acessíveis. Talvez até a primeira viagem da pessoa, numa viagem para uma viagem para o Nordeste, coisa do gênero. Perfeito. Um público Se a C. gente vai Já o pensar, público B, por exemplo, da Lígia, que vai fazer um Disney, que ela vai fazer, por exemplo, um guiamento virtual com a pessoa, é um outro perfil. Já a Andrea, que atende, e a Fabi, que atende um público A, às vezes A mais, às vezes um público luxo, a gente tem um outro perfil. Pegou? Então aqui, perfeitamente. de repente, eu gosto desse modelo aqui do João, porque nos coloca. Agora, é interessante você buscar olhar para o seu perfil. E o João podem ajudar vocês com isso, viu, gente? De repente, um desenho melhor, mais personalizado, o João pode. Eu passo o contato dele para vocês, não tenho nada com isso, pelo contrário, eu quero ajudar vocês e ele. Mas ele faz um trabalho incrível. Então, de repente, analisar que palavra eu posso ajustar aqui para comunicar e chamar a atenção do perfil do meu cliente. A Adri está mais Perfeitamente. para ajudar. Uhum. Porque quando a gente pensa em classe social, a gente já consegue distinguir por comportamento que uma pessoa que tem uma classe C e dela tem menos instrução. Perfeito, Naturalmente, ela tem menos instrução, perfeito. né? Não generalizando, pode haver exceções, mas ela tem menos instrução e menos acesso. Então, se ela tem menos instrução, ela não vai conseguir entender, geralmente, os processos que podem acontecer dentro de uma viagem. Se ela não tem acesso, então ela não viajou e também não tem acesso a pessoas que viajaram. Logo, Boa. essa pessoa precisa que você pegue na mão dela. É uma Então, uma ajuda. narrativa para dizer, tipo assim, não, vem cá, eu resolvo, você só vai botar sua família e vai. Deixa comigo. Pô, a Eu pessoa resolvo. aí entra perfeitamente. Entraria aí talvez Boa. até o arquétipo um pouco do herói. É um pouco perigoso, mas funciona. Quando a gente vai para um Faz público B, sentido. já tem ali uma instrução um pouco maior. A pessoa já viajou, já conhece quem viajou, tem um dinheiro, tem um cartão. Então ela precisa de alguém que faça a ponte, que oriente, que direcione. Quando a gente vai para um público A mais e luxo, ela precisa basicamente do concierge. Se você quer realmente vender para esse tipo de público, você precisa pelo menos ter experiências parecidas com o que eles querem ter, se não as mesmas. Total. Para que você consiga falar, ó, eu fui lá na Itália, eu comi no restaurante tal, que fica perto do Coliseu, e lá é maravilhoso a massa. A pessoa fala, foda, vou lá. Eu fui na Disney, mas aí você tem que ir na loja XYZ, porque lá é especificamente isso, e você vai ter essa experiência, porque eu conheço o seu perfil. Ó, nem perde tempo em tal lugar dentro lá em Paris. Vai para esse lugar porque eu conheço. Tá, putz, João, eu vendo para o público de alto ticket, um público de luxo, mas ainda não consegui ter todas as experiências. Tudo bem, tem YouTube. Começa a ver review, pô.
Comece a ver review e seja sincero. Fala, ó, eu ainda não fui viajar, mas estudo muito sobre a culinária francesa, pratico em casa e eu sei que existe um restaurante lá que tem ótimas avaliações, inclusive conheço pessoas que foram, etc. E eu indicaria vocês ir nesse lugar. Tá, você não foi, mas você pode instruir a pessoa dentro da verdade, né? Então Também você não vamos pagar proporciona, de, você não vamos pagar soluciona. do que não é, exatamente. Então, Hum, conforme a gente vai descendo na classe, a pessoa precisa de mais ajuda. Até por esse arquétipo do homem comum, de que tudo o problema é fora, é a política, é isso, é aquilo. Geralmente as pessoas que estão nessa classe têm esse tipo de pensamento. Logo, elas querem alguém que salva, que resolve, estão esperando alguém pegar na mão. Já uma pessoa que é classe B, B, A, já tem um certo sucesso, seja na própria vida, seja no empreendimento, onde quer que seja, são pessoas mais fazedoras, pessoas que precisam, tipo, tá, me dá o plano que eu gente, faço. prestem atenção nisso. Atenção, presta atenção nisso. O que o João está falando é o arquétipo do teu cliente. Aqui eu estava falando do arquétipo, do seu arquétipo, que tem aqui gente que resolve o problema dos outros, que é um herói, que salva a vida de um monte de gente. Nós temos o prestativo que vai contribuir para a jornada de experiência dessa pessoa de luxo. Nós temos aqui o seu. Eu estou falando do seu cliente. O cliente que vem, por exemplo, da Adri, é um cara que você vai salvar. Esse Uhum. cara é um cara considerado no arquétipo de Jung, um cara comum. Acho que vale a gente dar uma pincelada nisso, João. Já quem está no público, por exemplo, da Lígia, nós vamos ter um pouco de sábio, um pouco de Um governante, já explorador, um uma pessoa que quer. explorador. Já quem está, por exemplo, na Andrea, é o governante. Com certeza tem explorador, mas tem muito do governante, que já é assim como da Fabi, que é um outro nível. São pessoas já de um outro poder aquisitivo. Como que eu lido com esse público? João, nós vamos ter que esticar isso aqui, cara. Sensacional. Cara, você abriu a caixa de Pandora, irmão. Certos Sensacional. arquétipos, trazendo muito do estudo que o William traz, né, Saulo? Sim, Certos arquétipos têm muita facilidade em vender para certos arquétipos. Se você está num posicionamento como o da Andrea, que é um posicionamento a mais, e você tem muito prestativo, possivelmente você vai ter ruído e vai ter dificuldade para vender. pegou, Agora, se André. dentro do arquétipo da Andrea você tem ali um governante, um sábio, um mago que faz as coisas acontecerem na viagem, etc., dentro do arquétipo da marca, né, e dentro da personalidade dela, você consegue vender com muito mais facilidade. Por exemplo, eu teria que hoje trabalhar com a Andrea e você para transformá-la hoje num mago. Faz total sentido. Porque ela gera transformação. Uhum. Já, por exemplo, Lígia, Adri, elas geram experiências. Perfeito. Nós estamos falando de explorador, de pessoas comuns, que bate. Então, gente, é entender o perfil do seu cliente para que você utilize também desse perfil para que não tenha ruído. Eu tinha esse ruído. João, eu tive que tirar o perfil do amante do meu arquétipo. E a gente conversou sobre isso no evento. Eu tive que tirar. Você entendeu? Porque tava tendo ruído pra caramba. Perfeitamente. Perfeitamente. Fabuloso, irmão. Que baita entrega, cara. Parabéns. Nossa, isso aqui explodiu a cabeça agora. Então, dentro desse pilar, a gente pode utilizar aqui palavras análogas, ajudamos, dependendo do público que você está utilizando, porque se você vai falar com um público C, que você vai orientar ele, fala, putz, orientar parece que eu estou no poupa-tempo, cara, não quero ninguém me orientando, não, eu quero que alguém faz para mim. Não, eu vou orientar o senhor que deve fazer. Putz, eu não quero orientação, não, eu quero que você faz. Né? Esse é a pessoa que já chega meio assim, né? Então, quando você fala já para uma pessoa instruída que você vai orientar, ela fala, então me oriente, porque eu quero fazer. É completamente diferente o comportamento. E a partir desse momento que a gente entende a linguagem do cliente, entende como que ele se posiciona. Tá, João, como é que eu entendo isso? Pô, aí você vai pesquisar um pouco sobre comportamento humano, você vai conversar com o Saulo sobre isso, você vai ver YouTube, você vai procurar, pô, ler livro, dá um jeito. Hoje informação é o que mais tem. Muita. Então, vai do bril, né, que o Clóvis fala, vai do bril de você querer ir atrás e, porra,
Alguém já fez, vai lá e estuda agora, meu. Dá seu jeito, né? Já inventaram isso daí, agora você tem só que aprender, né? Boa. A primeira pessoa já levantou a mão, falou, ó, é por aqui. Você fala, então eu vou aqui, né? E aceitar também que a gente, como empreendedor, a gente vive na incerteza, porque somos nós que estamos com o facão na frente abrindo o mato. Então, de acordo com as informações que vão chegando, você vai tomando decisões. Não espera estar tudo pronto, tudo perfeito também, não. É ir fazendo e ajustando, fazendo e ajustando, fazendo e ajustando. Conforme mais informação você tem, mais experiência, melhores decisões você toma e mais fácil vai ficando no sentido de avançar. Mas mesmo assim, a gente está na vanguarda do próprio negócio. Então, realmente fazer, melhorar, observar, procurar instrução. O que vocês fazem aqui de investir numa mentoria é perfeito, porque você está comprando conhecimento da outra pessoa. Você está podendo mandar um áudio para o Saulo num sábado e falar: Saulo, estou com tal problema, me ajuda aqui. E ele vai falar: tá bom, faz isso. Ó, É isso aí. pensa dessa forma, olha desse jeito. Putz, isso daqui é ouro, cara. Isso aqui é ouro, tendo em vista, linkando com o que a gente falou lá no começo, se cada pessoa é única e cada pessoa é rara, pô, você conseguir comprar a mercadoria mais rara dessa pessoa, que é ela, putz, tá barato, né? Independente do valor que seja. Então, por isso que vocês tomaram uma decisão muito acertada em estar aqui, estar estudando, estar Beleza. se aprofundando, buscando e estando disponível para a vida, né? Para que as coisas aconteçam. Não tá de braço cruzado, reclamando do governo, disso, daquilo, porque esse ano é Copa do Mundo, é eleição, é Black Friday, daqui a pouco acabou o ano e não fez nada. Não, pô. Boa. Eu não sei nem que dia que o Brasil joga, não me importa. Não me importa. Eu tô focado em outra coisa. Sabe? Então, num país onde as pessoas se distraem muito fácil, você ter a capacidade de manter o foco dentro do seu negócio, você já está avançando muito mais. Dentro disso, esses são os 5 pilares, né? E aqui, durante muito tempo, o mercado tentou convencer você de que diferencial nasce do produto. Mas quando todos vendem, e quando todos vendem o mesmo produto? Novamente, você é único, raro e insubstituível. Logo, a sua marca também. Faça acontecer, né? A gente tem que fazer. Uma vez que a gente tem a oportunidade, a gente tem o dever de fazer, porque já é difícil poder fazer, poder ter acesso. Quando a gente tem, pô, então faz, cara. Faz, né? E aí, em honra também a quem veio antes. Porque há 20, 30 anos atrás, a maioria de avós era tudo do sítio, era tudo meio que, tudo meio do mato. Não tem as Exatamente. oportunidades que a gente tem hoje. Então, já que a gente tem essa oportunidade diferente dos nossos antepassados, pô, cara, vamos fazer. Vamos fazer realmente, vamos fazer acontecer, vamos avançar, melhorar, fazer diferente, honrar quem você é, a sua história, né? Dentro de todas essas perguntas aqui, vocês respondem. Pode responder escrevendo, pode ser no computador, por áudio. Às vezes, se você tem mais facilidade em falar, liga ali o gravador do celular, vai respondendo essas perguntas, conversando com você mesmo. Depois você pega toda essa transcrição, joga num GPT da vida e fala: GPT, me ajuda a organizar o posicionamento da minha marca de acordo com todas essas transcrições. Ele vai conseguir te ajudar ali minimamente, né? Você vai revisar, ver se está bem alinhado, ver se está tudo bem congruente com o que é. E aí, a partir disso, você já vai conseguir começar a se diferenciar na próxima conversa. Na próxima conversa, você já não vai ser mais a mesma pessoa. Eu te garanto isso. Te garanto isso. Isso é o que acontece comigo, acontece com o Saulo, acontece com todo mundo que começa nesse processo de descoberta, nesse processo de encontro, nesse processo de construção da própria marca, do próprio negócio. A partir do momento que você toma consciência sobre algo, aquilo já está tomado. Não tem como voltar atrás. Não dá para ver o que foi, não dá para desver o que foi visto. Com certeza. Então, bom, esse é o conteúdo que eu preparei aqui para vocês. Aqui tem um Sensacional. QR Code, onde vocês podem escanear e ter um diagnóstico comigo, né? Onde a gente vai sentar, vou entender o momento do seu negócio, vou entender o que vocês estão fazendo, quais são os principais desafios, se algumas das minhas entregas conseguem encaixar no momento de vocês, ou se eu consigo, às vezes, direcionar para algum outro parceiro, né? Enfim, que a gente consiga ter uma conversa ali para que, no mínimo, vocês saiam com um direcionamento ainda mais personalizado.
tá? Então, deixo aqui esse QR Code. O Saulo também vai mandar meu contato lá no grupo, mandar essa apresentação. E Legal, obrigado, vocês João. fiquem 100% à vontade para entrar em contato comigo. Eu abro essas oportunidades de dar essas aulas em alguns grupos de pessoas muito selecionadas, né? Que eu sei por conta de conhecer a pessoa, eu sei como que vai ser as pessoas que estão dentro do grupo. Então, fico ali à disposição de vocês para ajudar, para realmente auxiliar, orientar. E aí eu falando com todas as classes agora, né? Muito bom. Auxiliar, ajudar, orientar, para todo mundo ficar feliz. Boa, boa. E muito obrigado pela atenção de vocês. Tenho certeza que esse conteúdo aqui é muito rico. Faz a gente refletir, faz a gente parar e pensar, tipo, cara, tá, será que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por quê? Como? Continuo? Paro? Vou para onde? O que que eu faço? O João me ajuda? Saulo, tô mal aqui, né? O que que eu faço? Então, muito obrigado pela Sensacional. atenção de vocês e Mas pelo tempo. sensacional, sensacional. Te agradeço, irmão, te agradeço. Fique aqui com a gente. A gente vai fazer uma dinâmica aqui. Se quiser, pode já parar de compartilhar. Turma, vamos, vamos trazer aqui mais clareza, né? Hoje a nossa mentoria foi diferente, mas foi para trazer clareza para vocês e, claro, uma provocação para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa comunicação, o nosso negócio, para a gente poder avançar, né? Vocês sabem muito bem que eu passei por um processo agora, recentemente, de transformação da minha marca, de tudo, né, que está envolvendo agora a marca Saulo Bucanera. E estou exatamente nesse processo agora de mudar a comunicação para expandir isso. Então, eu também estou fazendo ajustes agora na minha comunicação, para atingir exatamente mais de vocês. Vocês eu acertei. Vocês chegaram até mim porque de alguma maneira eu acertei. Deu muito certo, não é? Agora, eu quero mais de vocês aqui dentro. Então, como que eu faço isso? E eu sei que vocês querem mais daqueles clientes ideais, né? Que é o tal do ICP, o cliente ideal, né? Como que a gente pode fazer isso? E uma maneira disso é você começar a ajustar esses detalhes que o João nos trouxe, para ajustar a sua comunicação, para ajustar a sua marca, de repente até fazer um ajuste na sua logo, talvez seja importante, né? Que entre o que você vende e o que você comunica com a sua logo, às vezes pode haver um ruído nessa situação. Ajustar o seu próprio marketing, o tipo de postagem, tipo de linguagem, porque tudo isso comunica, não é? Para o seu público, ok? Então, até uma vez eu entrei numa mentoria, enfim, que investi alto, muito alto nessa mentoria, e o cara queria porque queria que eu me tornasse um governante. Eu tinha que aparecer governante, eu tinha, e era um padrão, assim, eu ajudo, faço isso, te ajudo a isso, eu soluciono isso. E falando, cara, mas tem alguma coisa errada aí e tal, e aquilo me gerou um desconforto. Eu acho que esse cara nunca tomou um não na vida dele. É, Depois de 3 meses eu acabei cancelando a mentoria com ele. Ele ficou frustrado, porque ele está participando, inclusive do MLS. E não era isso. E aí, quando eu ajustei a coisa funcionou e melhorou. Então, não adianta, às vezes o mercado quer que a gente seja aquele modelo padrão para todo mundo, e não é. Cada um atende um público aqui diferente. E entre o que você faz, inclusive como você se veste, como você fala, sua logo, sua marca, sua comunicação, como você se posiciona, como você é lembrado na cabeça do seu cliente, é o que faz a diferença. E é isso que, esse é o convite para vocês expandirem isso, não é? Muito interessante, muito interessante. Então, vamos para a gente fechar aqui o barco? Eu quero fazer aqui aquele joguinho que a gente sempre faz.
O que que para você valeu essa mentoria? Que palavra você leva daqui? Que frase você leva daqui? Que consciência você leva daqui? Né? Importante isso. Então, vamos começar com a primeira que chegou aqui na turma, Lígia? A Lígia, ali, eu vi a Lígia assim, ó, com a mão no queixo, pensativa. É. Nossa, tá profundo ali, tá profundo, tá meditando, É que eu tô bateu, começando agora. Tipo, meu logo nasceu agora, meu Instagram tô bateu. começando agora. Então, assim, eu tô engatinhando ainda. Mas sem dúvida foi a questão do arquétipo do cliente, cara. Isso deu uma explodida aqui Show, na minha cabeça. Sem show. dúvida. Principalmente do público que eu atendo, né? Que é mais voltado para experiência, viagem em família, é um pouco mais detalhado. Eu indico para todo mundo também que quer começar a construir uma marca e construir uma marca que perdure, começar a fazer terapia também. Porque quanto mais você se entende, mais você entende o outro, né? Ah, isso eu faço há muitos anos já, Como não é que fico é? sem Todo mundo fazer que quer terapia. construir uma marca tem que fazer terapia, pô, porque tem que Concordo se É. plenamente. entender para começar a entender o outro, né? E Concordo aí fica muito plenamente. mais fácil. Concordo plenamente. É. Então tá no caminho, Lígia, tá no caminho, tá ótimo. Eu meio que faço isso com elas aqui, tá? Mas eu Simbora. não... quando dá e quando consigo, mas né, não é bem isso, mas enfim. Mas é bem por aí também, eu concordo. Concordo. Vá cuidar da sua cabecinha. Sim. Perfeitamente. Boa, boa. Obrigado. Adri, fala comigo, meu amor. O que que você traz hoje? Ah, então, eu bugo sempre aqui um pouco. Achei válidas, mas é que me pegou uma questão até para o João, dali a pouco, Fique à vontade. dar uma trabalhada nisso, porque eu sinto que às vezes uma marca ela também não é só construída pro cliente. Eu notei que a gente falou muito sobre construir uma marca pro cliente, mas eu acho que para uma marca ser respeitada também ela tem que ter uma construção no mundo de hoje para outros pensamentos, tipo parcerias, fornecedores. Então, eu me pegou um pouco ali que eu fiquei nessa questão, tá? Para o meu cliente, porque hoje eu sinto que para o meu cliente a minha marca está construída. O meu cliente sabe. Hoje, o meu cliente ele não se incomoda quando eu digo para ele: eu não trabalho com Europa, eu não faço cruzeiro, eu sou especialista. O meu cliente não se incomoda. Se eu falar isso para uma operadora, eu tenho que fazer um texto gigantesco. Ah, mas por que que tu não vende? Ah, mas por que que tu não tenta? E eu tenho que sempre estar me explicando o porquê que eu não faço. Então, me pegou um pouco para a gente complementar isso, que às vezes não é só sobre criar a marca pro cliente. Eu, pelo menos no meu caso, hoje eu sinto que o meu cliente entende e eu consigo me comunicar bem com ele. Mas eu ainda sinto muita dificuldade em me comunicar com um parceiro, com um fornecedor. Não sei se Tá, deu para me entender. tá, Essa vamos seria lá. uma dificuldade minha hoje. Perfeito. Algo mais? Não, isso mesmo. Perfeito, vamos lá. Bom, toda marca, como eu disse ali, por que que eu trago a pergunta de o que que torna um ser humano único e raro? Porque a marca ela sai de dentro para fora. Quando uma marca é criada de fora para dentro, ela não tem base, não tem profundidade e possivelmente ela vai cair no esquecimento. Logo, tudo que a gente comunica, o que a gente é, atrai as pessoas corretas. Se você me diz que os clientes já entendem, já compram e já estão felizes com isso, maravilha. Quando a gente fala, como você disse aqui, do sentido de, pô, João, quando eu tenho esse posicionamento, eu tenho essa convicção, a minha marca funciona dessa forma. Mas ainda eu tenho que ficar explicando muito para XYZ. Aqui a gente teria que aprofundar um pouco mais e entender qual que é essa dinâmica. O porquê precisa ser explicado? Realmente precisa ser explicado? Só a sua palavra não basta como, não, não faço. Ponto. Por quê? Não, não faço, não está dentro dos meus valores. A minha empresa optou por não oferecer esse tipo de serviço. Uma linha basta uma resposta quando você tem um posicionamento e tem valores. Claro que cada caso é um caso, né? Tem, pô, às vezes eu tenho que explicar, porque dentro desse fornecedor eu tenho outros produtos, e aí eu não quero que fique ali alguma coisa. Também tem que haver um jogo de cintura, né? Não quer dizer que porque você está posicionado, você tem a sua verdade, que você nunca vai ser questionado e não tenha que explicar em algum momento.
Tem momentos onde você vai aprofundar numa explicação porque vale a pena e você quer que a pessoa entenda, e tem momentos que às vezes você explica sem necessidade, às vezes eu tenho que falar, não, não faço. Boa. Né? Então, eu teria que entender um pouco melhor essa dinâmica, mas uma vez que você me diz que, pô, João, a minha marca está bem posicionada para mim, está muito bem para mim, está muito bem para o meu cliente, eu tenho esse ruído aqui. Aí vai, a gente precisaria entrar e entender, possivelmente até o Saulo consiga te ajudar ainda melhor com isso. Tá, como é que está respondendo? Como é que está sendo essa interação? Precisa realmente disso? Como que você consegue se posicionar de uma forma melhor? As palavras, às vezes, que a gente utiliza diz muito sobre como que a gente está se comunicando. Talvez precise ser um pouco mais incisivo com pessoas que é um pouco mais folgada, quer ficar empurrando alguma coisa. Talvez você precise trazer um pouco mais uma energia, tipo, não, não é assim porque eu não quero. Não é porque eu não quero, porque eu não quero, é simplesmente porque eu não quero, porque eu não faço. Ponto, Te né? conto um pouco Então, da história da Adri. A Adri, há muito tempo atrás, quando a gente começou na mentoria, tanto a Adri quanto a André, são as que estão há mais tempo aqui comigo. A Adri, ela veio de um posicionamento de todo mundo briga comigo quando eu encontro outros agentes de viagens. Por que que eu não vendo internacional se internacional? Mas você tem que vender internacional. É porque você precisa, porque toda agente de viagem tem que vender internacional e tudo mais. E aquilo gerava um desconforto muito forte nela. Porque a Adri, ela é o próprio arquétipo dela, então ela já atende viagens nacionais, resorts e ponto. Ela é especialista nisso. Então eu falei para ela assim, tá aí, qual o problema de você se assumir como isso? Então eu falei isso para ela e uma outra colega também, uma grande mentora do mercado de turismo, falou a mesma coisa para ela. E a partir dali ela assumiu essa postura de não, eu sou especialista nisso. Quando tem um cliente, eu indico uma colega de trabalho que vai fazer esse trabalho para você. Ponto, acabou. Entendeu? Agora, a gente tem fornecedores no mercado que às vezes trabalham com tudo. O leque do cara é grande, né? Não, mas como assim você não faz? E aí tem todo mundo querendo te convencer a comprar mais dele, porque ele é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. A gente tem muito disso no nosso mercado. E é uma disputa muito grande de operadores por esses caras que estão aqui, por essas empresárias que estão aqui. Eles estão disputando essas empresárias aqui à unha, não é? Então, existem operadoras que vão querer ensinar a Adri a falar, não, mas espera aí, então eu vou te ensinar a vender internacional. Mas ela não quer. E hoje ela tem um faturamento ok, e às vezes até maior do que quem vende internacional. E eu não quero. Simples assim, entendeu? perfeitamente. Exatamente. E o João tá certo e você também, Adri, porque assim, o posicionamento vem de dentro, né? A forma como eu me comunico com vocês é completamente diferente de como que o mercado se comunica. E eu não vou mudar, porque esse é o Saulo e acabou. Entendeu? Eu vou agradar quem eu quiser, porque faz sentido para mim e porque faz sentido para outra pessoa. Quem não faz sentido para mim, eu não tenho que agradar. Então eu escolho. Simples assim, Perfeitamente. né? É isso aí. Mas vale uma análise, viu, Adri? Desse Mas eu acho que a gente tem que questionar também até ali, complementar um pouco com as perguntas, porque que nem tu deu os exemplos ali das marcas, eu vejo que isso, para mim, hoje é uma dificuldade. Por exemplo, sei lá, nesse posicionamento de marcas, sei lá, um exemplo que nem tu falou ali sei lá, Havaianas, ela não vai colocar tal ator falar sobre a marca dela porque não combina, até deu aquele ali que eles pisaram a mão na questão do pé direito, pé esquerdo e tal. Então, assim, isso para mim hoje, na hora do posicionamento da marca, ele me deixa assim mais insegura realmente quem é a pessoa que representa, né, a parceria que eu poderia fazer que realmente faz sentido para a empresa.
Perfeito, perfeito. Bom, dentro disso, e a gente realmente entendeu o que eu disse dessa questão da dinâmica. Se já está muito bem para o seu cliente, é um ótimo ponto, maravilha. E aí, quando a gente toma uma decisão, o sentido, a semântica da palavra decisão quer dizer cortar fora. Circuncisão é cortar ao redor e incisão é cortar dentro. Quando a gente toma uma decisão, a gente corta fora. Então, não, minha decisão é essa. E sustentar a posição, né? Que é o que você está fazendo. Não, eu faço só Brasil e é isso. E ponto, né? E aí, claro, como eu disse, tem dinâmicas, tem que ter jogo de cintura, nada é preto no branco também, quando se trata de relações humanas e tal, mas é a partir dessa premissa. Tá, tá Ah, fechado teu tá mutado microfone. só. Tá fechado meu microfone, desculpa. Obrigado. Será que às vezes uma pesquisa, mesmo até. Lembra que eu já mandei algumas pesquisas para vocês? 3 ou 4 pesquisas, às vezes, no nosso grupo lá. Gente, me ajuda com isso aqui. Eu estava buscando informações ali que estavam me trazendo clareza de quem é o meu cliente ideal para eu poder buscar mais isso no mercado. E até como que vocês me viam e o que que já causou de impacto, de resultado para vocês. Será que de repente uma pesquisinha com cada fornecedor, ou até mesmo com o executivo, ou com a empresa ali, ou o atendente, fala, escuta, me ajuda aqui. O que que você vê da minha empresa? Como que você me vê? O que que é a Viajar Far para você? O que que é a Adri para você? E começar a criar ali 3, 4 perguntinhas rapidinho para você ter uma breve visão de como que o teu fornecedor te vê. Você falar, cara, ele tá me vendo errado. Porque o teu cliente te vê muito bem, porque você se comunica muito bem com o cliente. Então, talvez o ruído esteja na comunicação com o fornecedor. Como que o fornecedor... Eu não sei. De repente, uma pesquisa com o seu fornecedor. Monta uma pesquisinha, um formulário. Manda aí para uns 5, 6, 10 fornecedores que você tem. Como que esse cara te enxerga? Vou dar um exemplo. Você já foi chamada para alguns fantures nacionais? Sim. A Andrea foi chamada para alguns fantures nacionais e internacionais? O que que aquela operadora viu nela que ela valeria a pena, por exemplo, ser levada para o Japão? E o que que o operador X, sei lá, BRT, te chamou para uma tal viagem? Por que que aquilo foi importante? O que que ele É porque viu em eu acho que é você? importante transformar a marca também para o parceiro, para o fornecedor, porque Total, é sobre total, ganhar dinheiro, é sobre ganhar uma comissão melhor, é sobre ganhar. total. Então, não é só do cliente que No vem o nosso nosso caso, não. dinheiro, o Não. nosso, Vocês sabe? são minhas clientes. Eu não gosto de chamar de clientes, porque, né, vocês são muito mais parceiras aqui. Mas eu fui atrás de vocês para saber mais de como vocês me viam, o que que vocês precisavam. Só que a gente tem 2 linhas. Você tem o cliente e você tem o fornecedor. Eu não tenho fornecedor. Então, meus fornecedores meus amigos, pessoal, como que vocês me veem no mercado? Aí eu tenho lá os meus mentores, meus amigos mentores, que eu mentoro também. Pô, eu vejo o Saulo isso, eu vejo, caramba, você vê isso? Vejo. Nossa, eu não tinha visto isso. Que demais, obrigado por essa sua visão. Agora, uma pessoa falando, tudo bem, eu não preciso acreditar. Agora, 10 pessoas falando a mesma coisa, opa, tem algo aqui que eu não vi, que eles estão vendo, que eu preciso dar uma olhada e dar uma atenção. Será que não vale montar um formulário para os seus fornecedores? Porque ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa do fornecedor para poder vender. E como que eu me comunico também com o meu fornecedor? Muito bom. Perfeito. Abriu aqui uma outra janela. É isso que me pegou, assim, porque Abriu uma como que, outra janela. como que Olha aqui, eu, João. Que interessante. Por exemplo, uma corretora de seguros que faz intermediação, como tinha alguns meninos lá no evento. Como que ele vê para o cliente, mas como que ele se comunica também com as corretoras de seguro? Como que a corretora de seguro vê esse cara? Olha que
Perfeito. E a partir do momento que você tem essa informação, você tá à frente, né? Porque você sabe que se você sabe que você é uma peça valiosa para esse player, tá bom, então eu sei. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei o que que eu tenho para Boa. negociar, eu sei o que eu tenho na mesa. Você não fica naquele sentimento de vira-lata que o brasileiro costuma ter. Tipo, ah, eles estão vindo até mim. Fala, não, eles estão me dando alguma coisa que eles querem alguma coisa também. Tá, o que que eles querem? A partir desse momento, você assume seu lugar de potência, o que você realmente tem para oferecer e coloca também a sua carta na mesa, né? Boa. Porque quando se trata de negociação, quando se trata disso, é um jogo de poder. É um jogo de poder. Então, quando a outra pessoa se vê superior ou se vê na oportunidade de querer impor algo, primeiro que só é imposto o que você deixa que seja imposto. Então, aí tem que analisar essas dinâmicas de relação e de poder também para entender onde que tá havendo um ruído. E às vezes uma Boa. palavra, um posicionamento, uma Muda explicação já tudo. basta. Eu bolaria um formuláriozinho para fornecedores. Eu quero entender como que você me enxerga. Boa. A partir disso, você consegue criar uma Porque narrativa. você é cliente das operadoras, companhias aéreas, hotéis e tudo mais. Então, como que você me enxerga como cliente? O que que você vê em mim? Tá na hora de criar um formuláriozinho. Perfeito. É isso Excelente daí. ideia. Boa sacada, Dadri. Valeu. Valeu. Obrigada. Andréia, uau. Vamos lá. Primeiro eu vou falar uma coisa. Quando eu tava vindo pra casa, eu passei em frente à agência, né? E aí eu olhei pra fachada, né? E me veio uns insights, assim, porque tá pelo mundo viagens, agência de viagens. E hoje eu acho que eu não. E as pessoas que entram pela rua, que não me conhecem, elas buscam muito preço, né? Saindo numa agência de viagens. Então eu olhei assim, certo, eu tenho que comunicar isso melhor, eu tenho que colocar que eu sou uma consultora de viagem, né? Aí não necessariamente que eu vou mudar para isso, né? Aí tem que ser analisado. Mas eu tive esse estalo, assim, não sou mais uma agência de viagens, né? E aí no estudo eu acho que tudo tem fases, né, Saulo? E acho que Uhum. esse ano eu fiz 5 anos de agência e acho que é o momento agora de eu me comunicar melhor. Estou sentindo essa necessidade. E assim, e hoje, assim, como eu vim só um minutinho, de outra área, no do turismo, então foi tudo muito novo. Eu fui adaptando meu negócio, eu fui crescendo, fui tendo experiência, evoluindo, né? Então, hoje eu tenho uma clareza do meu negócio que eu não tinha quando eu comecei. Pode ser que daqui 5 anos a clareza vai ser diferente, né? Então, eu acho que agora a comunicação tem que melhorar. Boa. Perfeitamente. Aí que tá, André. A gente precisa entender realmente onde que está o seu posicionamento. Se você é uma concierge, um advisor, um conselheiro de viagem, é uma outra peça que precisa ser comunicada de uma outra forma para um outro público. Até para que Uhum. você não gaste energia com quem está atrás de preço. Eu não vendo para quem está atrás de preço. Logo, o meu posicionamento, a forma que eu me visto, a forma que eu me comunico, a pessoa que senta na minha frente minimamente ela vai saber que, pô, não vou ficar chorando o preço aqui. Tudo bem, oferta, entender o momento é completamente diferente. Mas pessoas que querem, às vezes, até se aproveitar, né? Então, a nossa fachada comunica, a cor comunica, a fonte comunica, a logo comunica, a forma que você está se vestido, a rua que você está, enfim, a calçada da frente da sua loja, tudo isso. Então, você já teve uma percepção e eu confio muito no feeling do próprio empresário que está com a pele em jogo ali todos os dias, né? Então, se você já notou isso, perfeito. Então, dá para a gente explorar e entender melhor como que dá para ajustar essa comunicação para atrair pessoas mais qualificadas, né? Ou atrair pessoas mais qualificadas e parar de atrair quem não é. Parar Pois de é. atrair, afastar. Com algumas estratégias visuais a gente consegue afastar, né? A gente consegue, primeiramente, quando a gente pensa
em lojas de luxo, você vai no Iguatemi da vida, se você não vai comprar uma bolsa da Gucci, ou você acha que a Gucci não é para você, você não vai entrar na loja. Simples assim. Você não vai entrar na Uhum. loja. Agora, se algum dia você almeja uma bolsa, por mais que a sua situação atual talvez não esteja favorável, pelo menos entrar lá para sentir o cheiro, você vai. Você vai começar a cocriar, né? Você vai botar a bolsa no braço, falar assim, um dia eu volto aqui e te busco. Perfeito. Mas aí você já aceitou dentro de si que é para você. Ok. Existem esses clientes também que vão lá cotar a viagem e falam, André, daqui 2, 3 anos eu volto a falar com você e a gente vai fazer. Perfeito. Esse também é o seu tipo de cliente, mas no futuro. A gente vai plantando também esse tipo de pessoas. Então, a comunicação é tudo. Você estava no Fala Que Marca também, você viu exatamente isso, e acredito que ali já começou um despertar para isso, né? Enfim, está completamente alinhado com o que precisa ser feito. Muito É. bom. Muito bom, Andréa. Valeu. Gostei. Gisele, Oi, gente. Eu vou ter que me assistir mais uma vez, porque eu tô com algumas coisas aqui, estou esperando atendimento no hospital por exemplo. o teu áudio tá muito abafado. Sabe? Eu acho que Peraí, é o fone. é o fone, o microfone. Aí, falou. Não, não vou poder falar. Oi. Tá, sem Tranquilo, problema, Gisele. tranquilo, querida, não se preocupa não. Se tiver alguma dúvida, me manda no WhatsApp. Tá. Tranquilo, tranquilo. Eu vou colocar o contato Boa do noite. João no nosso Bem, grupo, para quem quiser bater um papo com ele, entender mais, porque o João tem de aula infantil, tá? várias, várias vertentes de trabalho, né, e vários caminhos para poder ajudar o empresário hoje, desde a construção da imagem até mesmo o trabalho de marketing mesmo, enfim, ele tem diversas maneiras de ajudar e contribuir, de colaborar com o empresário. Então, eu vou deixar ali o contato para vocês, para quem achar que é interessante, né? Vou compartilhar já com autorização do João o conteúdo, né? E para quem está assistindo isso aqui depois, se quiser qualquer tirar dúvida comigo, é só me chamar que eu vou explicar melhor o que se trata essa comunicação que o João traz. Eu com muita tranquilidade, eu posso colocar para vocês aqui, João, é um grande parceiro, é um grande profissional, tem uma índole que a gente de cara, a gente já conversou, é um cara de família, é um cara espiritualizado, tem muito a vibe do Saulo, então eu me sinto muito à vontade de oferecer aqui, não é? De repente que vocês consultem sim para a melhoria do negócio de vocês, com essa parte de posicionamento e marketing e tudo mais, que é bem ajustado com o que a gente está fazendo, vocês vão continuar crescendo e voando cada vez mais. Da minha experiência, depois que eu fiz esse ajuste, o que eu tenho recebido de elogios do meu trabalho, do meu material e tudo mais, é uma coisa grandiosa. Então, assim, já está se tornando perceptível e eu tô só no começo. Fiz a transição agora e tô só no começo. Então, imagina o que que vai começar a aparecer daqui para frente. Então, eu sugiro fortemente que vocês reanalisem isso, não é? Para que a marca de vocês cresça cada vez mais, né? Porque você é a sua marca, né? Você é a sua empresa. A gente sabe disso, né? Tá no nosso braço. É uma das áreas da nossa vida. Enfim, turma, gostaram? Ajudou? Deu clareza? Deu, né? Uhum. E eu queria isso mesmo, que o João Muito. trouxesse clareza para nós aqui. Uma pena que os outros não puderam participar, mas, João, cara, te agradeço imensamente pelo seu tempo e por você se dispor a nos proporcionar essa aula incrível que, aliás, não só uma aula, nos deu aqui caminhos, nos deu clareza, e clareza, eu sempre defendo que me dá paz, poder e transformação, direcionamento. Você proporcionou isso para nós hoje. E aqui, ao vivo, quero me colocar à sua disposição dos seus mentorados, se em algum momento você precisar de alguma contribuição, de algum auxílio na parte comportamental, gestão de tempo, gestão das prioridades, gestão das energias, para que essas pessoas performem cada vez mais.
pode contar com a minha contribuição para você e para o seu negócio e até mesmo para a gente, assim, se ajudar cada vez mais. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Você faz um trabalho realmente lindíssimo. Eu cheguei a ver o trabalho do João, fiquei encantado que ele fez com uma ótica É um oftalmo pediátrico. e agora é um oftalmopediatra que o cara não conseguia se comunicar. A marca desse cara ficou linda, linda, uma coisa assim fabulosa. E cada desenho tem uma explicação do porquê. Então, parabéns pelo seu trabalho, ficou lindo mesmo, magnífico. E é isso. Você nos permite tirar uma foto sua aqui para a gente marcar a turma e depois postar, não? Mas obviamente que sim. Ah, Aqui é igual academia, se não postou, não foi. boa! Gostei dessa! Se não postou, não O treino foi. só é válido Ah, fui se na tiver academia fotinha no hoje. espelho. Não vi, Não vi, pô, então você não não foi, tá postou. matando o treino. É, não pagou, não deu lá. Legal, É, vamos lá então, ó. 3, 2, 1. Sensacional. Deixa eu ver como é que ficou a fotinho. Ah, ficou linda. Ficou linda, maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, Compartilha o Insta também do João para a gente conseguir marcar. vou compartilhar. João, manda aqui para mim. Bom, eu já tenho, né? Mas manda aqui no meu WhatsApp, teu Insta, querido, que eu já vou meu Insta é compartilhar bem com a, Eu já fácil, estou pessoal. com a, seguindo já. com a turma. Prazer, sou o João. João. Mandei aqui no Prazer, seu. sou o João. Calma lá, já vamos colocar aqui agora. Prazer, sou o João. Prazer, sou o João. Sensacional o seu Insta. Sensacional. João, estou compartilhando nesse exato momento aqui com a turma aquele PDF, tá? Maravilha. E você aqui nos presenteou, te agradeço por isso. Deixa eu trazer isso aqui para a turma. Gente, tá aí a apresentação do João para vocês também. E, João, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho. Sem palavras para te agradecer, a sua disponibilidade, a sua atenção. Espero que cada vez mais a gente possa ajudar esses empresários incríveis, contribuir com a jornada deles para que eles sejam tudo aquilo que eles merecem ser e que a gente, cada um de nós aqui, pare de se sabotar e de brecar a nossa potência, o nosso crescimento. Se a gente tem muito mais para oferecer para o mercado e é injusto a gente não fazer o nosso melhor por aqueles que confiam na gente. É Perfeitamente. injusto. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção. Uma ótima noite. Obrigada, turma. Obrigado, Boa Bom gente. descanso. noite. Beijo, meninas. Nos falamos em breve. Beijo. João, obrigado, É. queridão.